Estamos de volta com o programa Ação Nacional e nosso assunto de hoje é sobre a violência contra a mulher. Eu converso com o juiz André Fernandes e também com a psicóloga Marina Pastana Maluf. Bom, para a gente continuar nosso bate-papo aqui, vou chamar um VT, porque um projeto aprovado no Congresso Nacional prevê até 5 anos de prisão para quem importunar mulheres em transportes coletivos. A violência contra a mulher vem crescendo a cada ano. Só em 2017 foram registrados mais de 220 mil casos de violência doméstica no Brasil. Acompanhe o VT. Angelina, Letícia, Roberta e Verônica. Todas já foram vítimas de importunação sexual no transporte público. Estava muito cheio o vagão, né? Eu estava em pé, segurada, né, naquele corrimão, e algo passou a me incomodar. Só que estava tão cheio, eu nem percebi. Eu pensei que era uma bolsa o tempo todo tocando em mim, né? Mas não era uma bolsa, era um homem. O ônibus não estava nem lotado. Novamente ele passou em mim, aí eu comecei a ficar irritada porque eu falo pelo menos 2 vezes. E na terceira vez eu simplesmente falei, você sai, eu comecei a gritar dentro do ônibus, aí o ônibus parou e pediu para ele sair, mas é constrangedor, né? E o cara chegou por trás e ficou tipo se roçando em mim mesmo. Daí eu fiquei muito desesperada e eu fiquei com medo, né? Porque na verdade ele era um policial. É uma sensação horrível, você fica nervosa, você não sabe como agir, você se sente insegura e indefesa. Projeto aprovado pelo Congresso Nacional prevê até 5 anos de prisão para quem importunar mulheres em transportes coletivos. Também torna crime a divulgação de cenas de estupro e de imagens íntimas de uma pessoa sem consentimento dela, a chamada vingança pornográfica. E ainda aumenta a punição para outros crimes contra a dignidade sexual. Uma ótima ideia, porque agora isso vai ser, ou seja, vai ter uma punição. Algo vai poder ser feito. Importunação sexual, estupro, violência doméstica, assassinato. Apesar de legislações como a Lei Maria da Penha, que completou 12 anos, os números mostram que as agressões contra mulheres não param de crescer. No ano passado, cerca de 220 mil mulheres sofreram violência doméstica no Brasil. São mais de 600 casos por dia. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra também que outras 60 mil mulheres foram estupradas no ano passado, um aumento de 8,4% em relação a 2016. E 4.539 foram assassinadas em 2017, um número 6,1% maior que no ano anterior. Para a representante do Fórum, além de alterar a legislação, é preciso uma mudança cultural. Se você ousa discutir quais são os papéis da mulher e do homem na sociedade ou questões relacionadas à temática LGBT, você já abre uma grande resistência. Então, assim, todo mundo aceita discutir violência contra a mulher, quando você fala dos casos extremos. Mas todas aquelas outras violências e todas aquelas desigualdades sociais que permitiram esse caso extremo, o debate já não é tão fácil. Num seminário em Brasília para debater os desafios da igualdade de gênero no país, a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, lembrou os casos recentes de violência contra as mulheres. Acordamos a cada dia com notícias as mais gravosas, injuriosas e bárbaras mesmo, no sentido da barbárie, que é de violências contra a mulher. Se somos, no caso brasileiro, maioria da população, é estranho que não sejamos nós respeitadas naquilo que há de mais central no direito, nesse Estado democrático de direito que é o Brasil, que é o respeito à dignidade humana. Bom, tá aí. Se fala um pouquinho dessa mudança na lei, agora vou passar aqui a bola para o doutor André. Doutor, mais uma lei que chega, na verdade, para combater a violência contra a mulher. Pois é, no fundo é o que nós chamamos que é o vício que o erro presta ao acerto, né? Temos aí Maria da Penha, a qualificadora do feminicídio no artigo 121 do Código Penal, que já são tutelas, se bem aplicadas,
muito suficientes dentro daquilo que o direito penal se propõe a fazer, como eu disse há pouco, né? É sempre a última razão. Em latim nós falamos direito, a última ratio. O problema é que esse projeto de lei só reforça o que eu disse há pouco. Parece que, mesmo com toda essa tutela penal já existente, ainda parece insuficiente para que a tutela da mulher como vítima pareça eficaz na nossa realidade brasileira. Então, como disse a cidadã que foi entrevistada ali rapidamente no VT, ela disse que é importante que haja punição, de fato. Só que a punição não se esgota na punição. A punição, ela tem em mente, ela está sempre tensionada rumo a uma ressocialização. Então, o problema é muito mais de cumprimento de pena, de execução da pena das penas bases, que já não são baixas na realidade do feminicídio, e mesmo da Lei Maria da Penha, no caso das medidas protetivas, do que propriamente um incremento na pena maior ou menor na pena base, ou mesmo criação de outros tipos. Porque todos esses que foram mencionados há pouco são tipos que já são, de certa maneira, como esse, por exemplo, que eu mencionei há pouco, de violência nos vagões rosa, como são chamados, né? Uhum. Já são crimes que o próprio Código Penal já tutela, são crimes contra a liberdade sexual da mulher, ou do homem, tanto faz, enfim. Mas são crimes que já existe tutela penal. Então, me parece que quando o legislador resolve, movido ou não por exageros, vamos dizer assim, de movimentos que encampam a questão do feminicídio até as últimas consequências, ele parece que resolve surfar nisso e, para ficar bem para o cidadão, para o eleitor, ele cria um novo tipo, que, na minha opinião, uma originalidade desnecessária, duro dizer isso, mas por que é uma originalidade desnecessária? Porque o Código Penal já existe, já tutela esses tipos de agressões contra a mulher mencionadas no VT. O que poderia fazer, aí sim, é acrescentar uma qualificadora, aumentar a pena base ou criar condições de ressocialização eficaz. E não por simplesmente fazer uma nova reforma no Código Penal, nosso convalido Código Penal de 1940, sempre tocado reformas pontuais em razão de fatos sociais, que cria uma série de clamor público e que gera esse populismo penal que eu mencionei há pouco. Para a gente poder entender um pouco, assim, dizendo em poucas palavras, doutor, e até a doutora que está aqui com a gente, a lei se faz necessária, ela precisa, por exemplo, aí está falando do VT, inclusive, aproveitando esse gancho, tem a Lei Maria da Penha, mas não diminuiu a incidência de violência contra... Ao contrário, aumentou, né, a incidência de violência contra as mulheres que a própria repórter ali citou. Acontece o seguinte, por exemplo, na prática, ele cometeu um crime contra a mulher, a gente põe ele na cadeia. Ele entra lá na cadeia, aí lá, em vez de ele melhorar, ele piora mais ainda a situação, porque todo mundo sabe que a situação das prisões no país é caótica, e em vez de o cara sair ressocializado, ele sai mais bandido ainda, né? E aí ele consegue uma liminar que o põe em liberdade condicional por alguma coisa. Uma saidinha, a famosa saidinha. Uma saidinha do dia dos pais, né, do dia das mães, que não precisava, né, para quem sofre provoca uma agressão contra a mulher, é até hilário isso daí, mas tudo bem. E sai no Natal, no Ano Novo, pronto. O que ele vai fazer? Procurar a vítima. Exatamente, ele sabe, a vítima tem rua com nome e com número de casa. Então, isso não vai atrás da vítima, vai atrás dos parentes da vítima. Então, é uma situação assim, extremamente ruim em termos de resposta, né, daquilo que o direito penal, que só reforça o que eu afirmei no começo. É mais importante a preocupação com a execução de uma pena, ainda que seja uma pena severa, mas bem aplicada, e que ele saia do seu cumprimento de pena, certo? Convencido de que ele é uma pessoa melhor e que ele mudou. Isso pode acontecer, até seria interessante que isso acontecesse. O problema é que o sistema penitenciário brasileiro, eu não vou entrar aqui nesse métier, mas ele já foi até declarado inconstitucional, certo? O estado das coisas constitucional. Aliás, foi a primeira situação que o STF, em 2015, né, declarou o sistema penitenciário nacional, o estado de coisas do sistema penitenciário brasileiro inconstitucional, e só reforça isso, mencionado inclusive na própria reportagem, e que buscar uma tutela imediatista do direito penal, ela pode, no primeiro momento, causar um certo refrear de ânimos dos agressores, mas a médio e longo prazo, ela não dá a resposta que a sociedade espera. O importante de tudo isso, como a doutora Marina bem mencionou há pouco, é envolver as condições pessoais de que a pessoa seja educada do ponto de vista da afetividade sexual, que ele entenda qual que é o papel dele, qual é o papel da mulher, certo? E que eles estão em condições de igualdade, certo? Tanto, eu vou dizer até aqui,
como a ministra Carmen Lúcia mencionou, de dignidade, e não só de condição de igualdade existencial, mas até essencial. É tudo ser humano, vou usar o bom português, né? Todos são espécies do ser humano, o ser macho da espécie e a ser fêmea da espécie. Então, todos se complementam, é isso, e não existe uma relação de dominação. O homem precisa da mulher e a mulher precisa do homem em condições de igualdade. Certo? Então, esse é o problema do sistema penitenciário, da busca imediatista da tutela. É tentar agradar o público, o eleitor, achando que vai resolver, quando na prática não vai resolver nada. Simplesmente haverá um resfriamento inicial de ânimos, de estatísticas, mas depois, vamos dizer assim, é meio um tsunami, né? As estatísticas aumentam e só demonstram aquilo que eu tentei aqui, pelo menos me preocupei em deixar claro, e que a busca do direito penal como a primeira tutela é a mais ineficaz das tutelas em relação às agressões injustas que as mulheres sofrem no dia de hoje. Sim, eu concordo com o André, porque há de se ter um trabalho com esses agressores, né? Estejam eles presos ou não, né? Uma vez presos, a gente precisa trabalhar mesmo na reinserção deles na sociedade para que eles não reincidam no crime, né? E ainda que seja um trabalho difícil, ele não é impossível. Então, a gente tem que acreditar que é um ser humano que é capaz de ser reeducado, né, de ser reinserido na sociedade e não reincida no crime. E também acho relevante que agressores, né, que homens que têm esse tipo de comportamento, que percebem que isso está inadequado, também procurem apoio, né? É muito importante. Eu acho que a gente também não fala tanto sobre isso, né? A gente fala da atenção à vítima, mas esses homens também precisam muito de apoio, né? Então, é aquilo que eu falei. Eu acho que a mulher precisa ter esse respaldo, esse fortalecimento da autoestima, fortalecimento da sua independência financeira, e o agressor também precisaria ser atendido. Eu acho que aí entra a questão também cultural, que no VT estava falando a respeito disso, né? Precisa ter esse envolvimento cultural de respeito de um do outro, né? Porque eu não sei se eu posso dizer isso, vou perguntar aqui, vocês me corrijam se eu estiver errado. O homem também acaba sendo vítima do próprio sistema que ele está vivendo? Ou eu estou errado? Em certas ocasiões, sim ou não? Eu não sei se vítima seria a palavra correta, mas eu acho que ambos são afetados por esse contexto machista, como a gente falou no início do programa, né? Mas não sei se vítima é a palavra correta. É a palavra lógico, correta. Por isso que eu falei, me corrijam, porque eu estou utilizando uma palavra aqui, mas num contexto de que, às vezes, ele traz isso, como a gente acabou de comentar nos blocos anteriores, olha, eu trago essa criação minha de que eu tenho que ser homem, de que eu tenho que ser machista, eu tenho que ser macho diante de tudo aquilo que eu faço. Então ele cresce achando que ele tem que realmente ser aquilo e acabou. Né? Sim, que acho ele que não por consegue isso que... entender a igualdade entre homem e mulher. Sim, acho que por isso que essa discussão é tão importante e é inesgotável, né? A gente tem que falar muito sobre isso para que as mulheres consigam se desvencilhar disso e que os homens também possam fazer uma autorreflexão. Então, quando a gente pensa em violência contra a mulher, imediatamente a gente já pensa na violência doméstica, né? Mas existem várias pequenas agressões. Eu acho que no vagão do transporte público é uma delas, mas às vezes coisas muito simples, como por exemplo, numa roda de conversa com diversos homens e mulheres, de repente um homem parar uma mulher para explicar sobre uma coisa exclusivamente feminina, como a gravidez. Olha, deixa eu te contar como que é o processo, é assim, assado. Isso acontece, chega até a ser hilário, mas é um tipo de violência contra a mulher, né? Quando coloca ela num lugar de que ela não sabe nem sobre o seu próprio corpo, nem sobre uma coisa que muitas vezes ela já viveu, né? E que daí o homem deveria ouvir, né, sobre isso. Então, percebe que é uma coisa muito pequena, mas quando somada, faz com que a mulher seja colocada nessa posição de que ela não sabe nada sobre nada e o homem sabe tudo e ele precisa explicar sobre todas as coisas, né? Então, é uma pequena forma de violência também. Bom, até aproveitando isso daí, nós vamos falar sobre a questão de assédio moral que existe nas empresas e nas escolas também e tudo mais. Mas isso eu vou deixar para o próximo bloco do Programação Nacional, que volta já.